Fala galera, beleza? Bruno da Infinity aqui. Galera, hoje a gente vai falar dos graves mais utilizados aqui no Brasil. Isso é, graves intermediários na questão de frequência. Não é grave pancadão, não é subão, são os graves mesmo mais utilizados, tanto para paredão, som de mala e muito mais. Então já se inscreve no nosso canal, deixa aquele joinha e no final comenta. Se acha que eu esqueci de citar algum grave, eu vou citar os pontos positivos e os pontos negativos de cada um desses aqui, segundo os nossos experimentos, segundo também relatos de nossos consumidores, tudo isso e muito mais. Então, cara, muito importante depois você interagir, porque é com sua interação que a gente aperfeiçoa o nosso trabalho aqui e continua trazendo sempre mais e mais conteúdo gratuito aqui para vocês, beleza? Então vamos aqui para o primeiro grave, esse é o mais comum, é o mais utilizado, é o consagrado tornado. Tem o tornado 5600, tem o tornado 3000, cara, mas sendo o tornado, o cara já fala, nossa, tem uma legião. Eu sou fã do tornado, cara. Tem gente que pergunta, fala um alto-falante que você gosta. Cara, tornado, eu gosto do tornado. Grave muito gostoso, bem difícil de queimar, aguenta bastante desaforo, difícil de danificar mecanicamente. Eu já estou falando aqui das vantagens do tornadão. E você, Marco? O que você acha do tornado? Top, hein? É top? Gosta dele? Eu gosto. Eu também gosto, sou fã do tornadão, só que esses que eu citei são os pontos positivos, né? Que ele tem aquele gravão estendido, gostoso, é quase um subão assim, propriamente dito. Tem gente que até confunde o som, opa, isso aí é sub ou é gravão misto que tá tocando, né? Porque ele consegue de fato descer bastante. Ele é um alto-falante ali com uma assinatura sonora muito evidente, muito gostosa. Então, por isso que ele tem essa legião de fãs e por isso que ele é utilizado em muitos projetos pelo Brasil afora. Agora, vamos falar um pouquinho dos pontos negativos também do tornado. Cara, o tornado ele não é bom em sentido de SPL para fora, tanto quanto outros que a gente vai citar aqui. Então, assim, ele não tem tanto ataque, ele tem um grave fofo, né? Um grave agradável, mas ele acaba abrindo um pouco mão do ataque. Isso muita gente às vezes fala, não gosto de tornado porque o tornado não toca nada. Toca sim, mas é a proposta dele ter um grave mais aveludado, ao invés de ter um grave com um ataque mais presente. Então esse aí é um ponto que eu consideraria negativo do tornado. Outro ponto é que teve uma leva de alto-falantes que estavam com um probleminha ali na cordoalha, mas já foi resolvido, mas ainda assim a gente vai trazer aqui só porque o pessoal falou bastante, então já deixa, ó, já foi resolvida essa questão, viu, beleza? Mas ainda, eu sei que se eu não falasse aqui, ia ter gente que fala, mas meu tornado estourou a cordoalha, tem que falar isso, então tá aí, mas é uma coisa que é passado, beleza? O único ponto negativo, no meu ponto de vista, seria o fato dele não ter tanto ataque e, por consequência, não ter tanta usabilidade em especialmente projetos pequenos de som para fora, onde um ou dois graves já consegue preencher bem o ambiente, mesmo sendo alto-falantes ali, mesmo sendo numa frequência relativamente mais baixa. Então vamos para o outro alto-falante aqui, muito utilizado pelo Brasil afora. Lembrando, eu não vou citar um modelo específico, vou citar a categoria daquele alto-falante em específico, que é o Eros SDS. Tem o 800, tem gente que é fã do 2.7, eu já tive um projeto com o Eros 800, gostei muito, já tive projeto também com o Eros 2.7, gostei muito, e já fiz vários projetos, tanto com o 3.0, 2.0, o 2.7, o 800, e cara, Eros SDS, ele também tem uma assinatura audível muito característica, tem uma pancada, tem um ataque muito bom. Aqui em Minas é até comum sistemas que dispensam a via do médio, porque o SDS consegue dar um ataque e consegue subir bastante. Então, cara, é um falante consagrado, muito utilizado no Brasil inteiro, principalmente aqui na região de Minas, porque ele é muito versátil, tem um ataque, cara, você não vai passar, lógico, desde que você projete uma caixa bem feita, você não vai passar vergonha com o SDS, ele vai fazer muito bonito, eu sinceramente sou fã também do Eros SDS, beleza? Então, quais são os pontos não tão legais do SDS? Vamos falar aqui os pontos negativos também, falamos os positivos, primeiro vamos falar os negativos. Cara,
ele danifica com uma certa facilidade se você colocar, por exemplo, frequências erradas, né? Não danifica na questão da bobina, que é bem resistente, mas na questão mecânica. Ele pode soltar a centragem, ele pode rasgar a borda. Então, vai utilizar o Eros SDS para você não ficar sujeito a esse tipo de problema. Projeta uma caixa bem feita. Inclusive, tem aqui na descrição do vídeo link para você adquirir 2 GB do software Elisa, por exemplo, e já montar ali o projeto do SDS. Se não me engano, até o projeto do SDS 2.7 dá para você montar na versão gratuita do Elisa. Então, cara, recomendo demais sempre você fazer a caixa correta, principalmente em alto-falantes que não toleram tanto desaforo. Por que que isso acontece? Que ele é um alto-falante para o cara mais pró ali, para o cara, não que seja som profissional, eu digo o cara mais pró no sentido do cara que tem uma acurácia maior ali nos ajustes, que sabe mais o que está fazendo. Agora o Tornado, que foi o que a gente citou anteriormente, por exemplo, ele é um que vai tolerar mais desaforo, digamos assim. Então, no meu ponto de vista, esse seria um dos pontos negativos do SDS. Outro ponto negativo é que ele não consegue descer tanto como o Tornado, por exemplo, e dar aquele grave estendidão, a não ser que você coloque ele numa caixa muito grande e projetada muito especificamente para essa finalidade. Beleza? Vamos aqui para o terceiro grave muito utilizado em todo o Brasil, que é mais um da Eros, ó, Eros está dominando. Target Bass. Cara, esse alto-falante é um alto-falante que aguenta muito, cara, muito desaforo. Não com relação à frequência errada, senão ele pode rasgar a borda igual ao do SDS. Mas ele tem uma sonoridade muito boa e ele aguenta muita potência aplicada, ele aguenta muito desaforo e tem aquela batida, cara, que o cara fala, pô, meu, que pancada sinistra que tem esse alto-falante. E, cara, o mais interessante também do Target Bass, que assim como o SDS, ele sobe bastante. Então eu diria que o Target Bass, na questão comparativa dele para o SDS, ele vai ter uma sonoridade parecida, embora tenha um ataque até um pouco mais agressivo e tolere um pouco mais de desaforo do que o SDS. Só que ele tem também algumas desvantagens. Por ele ser bobina de alumínio cobreado, ele vai ter um fenômeno mais presente da compressão de potência. O que é a compressão de potência? Ele vai tocar mais ali no início, depois, na hora que a bobina esquentar, ele vai aguentar mais desaforo, justamente pelo fato da bobina estar quente e a impedância subir, e ele não está aproveitando tanto aquela potência que está sendo espetadinha ali nele. Então essa é uma das desvantagens, a outra que eu já citei. Questão também, se você colocar a frequência errada, pode rasgar a borda, mas no mais, cara, sonoridade fantástica. Linha Eros Target Bass, tem agora a linha Evolution, que ainda melhorou essa questão da borda, tem uma borda que suporta um curso maior sem danificar. Então, cara, a Eros tem trabalhado para melhorar bastante e por isso é hoje bem difundido no nosso mercado, beleza? Agora vamos falar aqui de outro grave que é o Vulcano 3.8. O Vulcano 3.8, ele praticamente pega os pontos fortes do Tornado e acrescenta outros, digamos assim, ele seria uma evolução da linha Tornado, porque ele tem um ataque melhor do que o ataque do Tornado, não chega o ataque da linha Eros e tal, mas ele tem ainda assim um ataque melhor que o Tornado, tem aquele mesmo sub gostoso que o Tornado tem, tolera bastante desaforo, né? Então é um alto-falante bem completo, é um alto-falante que tem conjunto magnético duplo, então a densidade de fluxo ali é bem alta, ele tem bastante massa de dissipação de calor também, isso vai ajudar ele a aguentar bastante desaforo. Agora, quais são os pontos fracos do Vulcano? Assim como o Tornado, ele é bobina de alumínio, então ele sobe a impedância muito rápido justamente para poder aguentar desaforo, mas em compensação ele acaba comprimindo bastante a potência, ou seja, do mesmo modo, ele não aproveita tanto ali daquilo que o amplificador está mandando. E se você tentar forçar a barra, aí a bobina estoura de uma vez. Então tem esses pontos positivos que eu citei e tem esse ponto negativo também. Agora, sinceramente falando, cara, é um dos melhores alto-falantes também. Tanto é que é muito bem difundido, tem uma sonoridade muito agradável e se dá bem com vários estilos musicais, dado o fato de que ele foi evoluído, né? Ele pegou o Tornado e falou, não, peraí, o Tornado já é bom. Então vamos fazer um Tornado turbinado, digamos assim, para que ele se adeque também
ao cara que quer um pouco mais de agressividade. Então nasceu a linha Vulcano, especialmente a 3.8, que é bem mais agressiva do que o Vulcano 3.0. O único Vulcano que eu não gosto é o 2.0. O 2.0 eu sinceramente não recomendo, beleza? Mas nem é a proposta desse vídeo aqui. Agora vamos falar aqui do outro grave muito usado no som automotivo, que é o Shiver Bass. Triton Shiver Bass 3.8, assim como o Vulcano, né, 1900 watts, RMS. Então, esse alto-falante, ele usa uma tecnologia inovadora no meu ponto de vista, que é a bobina bifilar. Ele é um alto-falante com bobina de cobre, porém, é uma bobina com fio duplo de cobre, que faz com que ele tolere mais desaforo do que um alto-falante de cobre normal, né, mantendo aquela densidade de absorção energética do amplificador alta, mesmo quando está em regime de potência mais agressivo. Então ele toca muito, ele tem um punch muito forte, ele tem um sub também legal, então ele une muito, ele é uma evolução do que o pessoal pediu a respeito de todos os outros que a gente citou aqui. O Shiver, ele consegue contemplar várias dessas características positivas, que são ter um grave de ataque, ter um subgrave bem interessante também, aguentar desaforo, mas nem tudo nessa vida é perfeito. Ele tem também aquela questão que ele, por conta de utilizar um gap bem estreito para aproveitar essa densidade e essa força motora exercida ali na bobina, ele absorve bastante desse calor gerado por toda essa energia. Em alguns casos o Shiver esquenta tanto a ponto de até rachar o conjunto magnético. Pode acontecer? Pode. Não é que, comprou o Shiver, vai acontecer especificamente, mas é uma coisa que, como eu estou citando pontos positivos e negativos de todos que a gente está citando, não posso deixar de citar também do Shiver, que tem também esse ponto. É claro que todos os pontos que eu citei aqui, negativos de cada alto-falante, podem ser minimizados desde que você utilize com aquele bom senso, prestando atenção. Olha, eu já conheço o produto, já sei que isso pode acontecer, então já vou tomar um cuidado redobrado com relação a isso aqui. Mas todos esses que eu citei são, de fato, excelentes produtos. Todos eles eu recomendo, se assim você achar que é viável para o seu projeto. Então, cara, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Aquele abraço e até a próxima.